Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A lei do Sermão do Monte. É realmente desafiador tentar resumir o Sermão do Monte, que é o cerne, o centro do Novo Testamento. O versículo principal do Novo Testamento é João 3,16, e o Sermão do Monte é o resumo da prática cristã que vai levar as pessoas para a salvação ou não. É a vivência da santificação. O Sermão do Monte é a lei. A lei, segundo Hebreus capítulo 1, é revelada de várias maneiras. No Éden, pela própria presença do Senhor, depois pela consciência, depois ela foi dada escrita a pedido dos israelitas, e ela foi exemplificada, vivida, por exemplo, em Jesus, e agora o Espírito Santo aplica a lei em nós. Mas o Sermão do Monte é um resumo de toda a lei. Ele está espalhado em vários evangelhos, mas ele está concentrado em Mateus, onde é mais conhecido, nos capítulos 5, 6 e 7. Jesus, vendo as multidões, assentou-se e começou a ensinar os seus discípulos. É interessante, Deus quer que a gente discipule individualmente. Ao evangelizar e discipular alguém, o melhor é individualmente. Mas quando eu tenho meia dúzia de discípulos, para não ficar repetindo a mesma coisa para cada um deles, eu boto os 6 juntos e falo geral para os 6. Mas eu tenho que aplicar individualmente para cada um deles. Quando eu tenho 1000 pessoas comigo, não dá para eu me dirigir individualmente a cada uma das 1000 pessoas. Então, eu falo geral. Jesus devia ter ali cerca de 5.000 pessoas, pelo menos, e mandou que todos se assentassem. Ele provavelmente se assentou no lugar mais elevado e era um ambiente silencioso ali às margens do chamado Mar da Galileia, e Jesus começou a ensinar. Falou das bem-aventuranças, são felizes. Interessante, aqui não é uma ordem. O Sermão do Monte começa com as bem-aventuranças. Isso não é ordem. Depois, Jesus vai falar no imperativo, como ordens. Guarde bem isso. E as bem-aventuranças, Jesus mostrou o resultado da obra do novo nascimento do Espírito Santo em uma pessoa. O Espírito Santo faz a pessoa ser humilde, ver os outros como superiores a si mesmos. E aí você começa a comparar a sua vida com o padrão que Deus quer de você. São felizes os que têm espírito de humildade, são felizes os que choram vendo o erro e um dia serão consolados, e são felizes os mansos, porque o Espírito Santo os faz assim. São felizes ou bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Eu tenho. Quando ouço falar de um STF, eu tenho fome e sede de justiça. E são felizes os misericordiosos que exercem misericórdia. Os limpos de coração, não tem malícia, maldade. Quem é que está assim? Bem-aventurados os que praticam a pacificação, principalmente entre irmãos. E são bem-aventurados os perseguidos por causa do Evangelho. Bem-aventurado é todo aquele que é perseguido por causa do nome de Jesus. Deve se regozijar e exultar. É isso que acontece com você. Quando é traído, perseguido, você se regozija e louva a Deus. Você tem essas características aqui. Isso não vem de nós. Só é possível quando a gente nasce de novo e o Espírito Santo de Deus opera em nós. Não vem do homem, não adianta se esforçar.
Porque Jesus estabeleceu esse padrão como um termômetro. Se você nasceu de novo, o Espírito Santo opera em você, você vai conseguir ser manso, pacificador, etc, etc. E quando for perseguido, não revidar, pelo contrário, exultar. Só quando o Espírito Santo age em você. Da carne, ninguém vai conseguir. Não adianta se esforçar. Ou o Espírito Santo faz isso em você, ou você não é de Deus. E a seguir Jesus diz, vocês são o sal da terra. Vocês não vão ficar trancados dentro do saleiro. Vocês sairão e testificarão do Senhor por onde vocês passarem. Vocês são também a luz, a única luz que o mundo tem. Porque enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, Jesus disse lá em João. Mas vocês é que são a luz do mundo. E vocês vão funcionar assim. A igreja vai ser como uma cidade edificada sobre o monte, onde os problemas são resolvidos, onde os irmãos amam uns aos outros. É assim que você vê? Pois é. A cidade edificada sobre o monte, um exemplo. A igreja é para ser um exemplo. É isso que a gente está vendo. É triste. E a seguir ele fala sobre a lei. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Tem gente que prega nas igrejas que a lei passou. Agora é graça, é libertinagem. Pode andar de qualquer jeito, depois só pedir perdão a Deus porque você aceitou Jesus. Não é assim, a lei está toda em vigor, e se você não cumprir toda a lei, o amor verdadeiro, quando você dá tudo, cede, dá tudo por causa do outro, você já está cumprindo a lei. Mas quando você consegue amar com um amor sacrificial, de se dar, você tem sido assim, já se deu por completo, você já deu o salário todo de um mês, já deu tudo que você tinha, um carro, já deu uma casa, a sua casa, para Deus, para a obra de Deus, você já deu tudo, assim, já chegou a esse ponto de cumprir a lei dessa maneira. E a seguir, Jesus fala sobre o homicídio, matar o outro. Disse, olha, para você matar uma pessoa, você não precisa matar com um pau, com pedra, com tiro, você mata com a sua língua. Se você chamar o irmão de tolo, você já está sujeito ao inferno de fogo. Você quer ser salvo? Nunca chame o seu irmão de tolo. Seja humilde, veja o seu irmão como superior a você, ame o seu irmão, dê a vida pelo irmão. Cuidado, se você pensa que pode cultuar a Deus tendo inimizade contra o irmão, e quem se separou, divorciou, quem falou mal de um irmão e não quer conversar, está de mal com o irmão, como é que você vai oferecer sua oferta? Deixa a oferta no altar, vai primeiro se reconciliar com o seu irmão, ou com o adversário, o que for, porque senão Deus não vai aceitar a sua oferta. Não é só matar com violência, é você desprezar o irmão, é você não amar o irmão, como o João cita lá na primeira carta. Simplesmente não amar o irmão, você já está fazendo mal ao irmão. E aí ele continua com relação ao adultério, não é só o ato em si, é o pensamento. Se você desejou no pensamento, já errou, já pecou. A mulher, quando abrigou o pensamento, simplesmente assistiu a novela, ela gostou de assistir uma novela que mostra infidelidade ao marido, ela já está pecando com os olhos, assistindo uma novela que mostra infidelidade ao marido. Pois é, só em pensar, o homem quando olha a forma de uma mulher e a deseja, já está pecando. E sobre o divórcio, a posição de Deus é radical e Jesus não mudou. Jesus continuou o que Deus diz em Malaquias, que Deus odeia o divórcio. E aqui Jesus disse, olha, aquele que der carta de divórcio para sua mulher, ele focalizou o lado do homem, porque naquela época era homem só que dava carta de divórcio, a mulher não dava carta de divórcio. Hoje as coisas são diferentes, vai de lado a lado, mas naquela época quem se separava expunha a outra pessoa a se tornar adúltera. Então, se separar era seríssimo. E o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 7, ordem de Deus, o homem casado não se separe da mulher, e a mulher não se separe
do homem. Ah, mas um padrão desse ninguém consegue chegar lá. Se Deus estiver em você, você vai conseguir. Agora, pela sua força, não vai. E juramento, nada disso. A sua palavra seja sim. Você deu a palavra, cumpra a palavra, haja o que houver. Eu vou lá na reunião, vou estar lá. Meu irmão, haja o que houver. Vá do jeito que você estiver, mas vá. Você deu a palavra, o seu sim seja sim. E quando disser não, o seu não seja não. E não queira se vingar. Se alguém bater na sua face direita, volta à esquerda. Alguém demanda com você, deixa levar. Tirou a capa, deixa levar a túnica. E se obrigar a andar uma milha, ande a segunda. E dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Aqui está subentendido, não um dinheiro grande para investimento, mas uma coisa pequena para atender necessidade, para comer. É mais ou menos assim, alguém está precisando, dá a quem precisa, mas vai fazer falta para mim, Deus vai suprir você de outra forma, mas a pessoa está precisando, você tem, então dá a quem te pede. E então você vai cumprir o que ele diz, ore pelos seus inimigos, não se vingue, ame o seu inimigo, e isso para que você seja filho de Deus. Você quer ter a salvação, quer ser filho de Deus? Ame os seus inimigos. Ore por eles. E aqui, no final do capítulo 5, a regra que eu reputo como muito importante para o cristão, e eu vejo poucos praticando isso. Ame todos os irmãos que congregam com você na igreja. Conheça todos pelo nome. No final de cada reunião, procure um por um para cumprimentar pelo nome e procurar saber alguma coisa para ajudar. Cada irmão, cada irmã. Você pratica isso? Ame todos os irmãos, não só os da sua panelinha. E quanto aos de fora, cumprimente a todas as pessoas, porque se você cumprimenta só quem cumprimenta, você não precisa ser de Deus. O mundo é assim também, foi o que Jesus disse aqui, cumprimente a todos, porque ao cumprimentar todas as pessoas, você precisa ser humilde para isso, para cumprimentar todas as pessoas. Quando o sujeito vira a cara, você tenta cumprimentar a si mesmo, não é fácil não, mas é assim que você vai conseguir oportunidades para evangelizar. E aí ele entra no capítulo 6, não havia separação em capítulos e versículos na época dele. É bom a gente lembrar, cuidado para você não fazer tudo que você faz, a sua vida cristã, para aparecer para os outros verem. O que você fizer, faça escondido, dar esmola, dê esmola sem tocar trombeta. Quando você orar, ore em secreto, não fique orando de pé, em voz alta, para todo mundo ver que você está orando. Ore no seu quarto, em secreto. E não fique repetindo. Tem gente que ora muito tempo repetindo as mesmas coisas, achando que vai convencer a Deus, uma reza. E dê um modelo de oração. Esse modelo a gente pode desmembrar e fazer várias mensagens em cima desse modelo de oração, que é o Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Cada assunto desses é diferente. Faça-se a tua vontade, dá-nos o pão de cada dia, perdoa-nos como nós perdoamos aos outros. Isso é uma oração que deve ser feita. Não nos deixe cair quando estivermos em tentação. Não nos deixes passar por tentações. Isso não dá. A gente vai passar por tentações. Mas não nos deixes cair quando estivermos em tentação. E, quando você estiver orando, perdoe a todos que fizeram alguma coisa contra você. Se você não perdoar, não vai ser perdoado. E quando jejuar, não jejue para parecer, para mostrar para os outros que está jejuando. Depois ele fala na parte material, os tesouros. Meu irmão, não é para se enriquecer, ganhar salário, aumentar salário. Procure diminuir seu salário se você tiver mais tempo para o Senhor. Não ajunte aqui na terra onde a ferrugem e a traça atacam,
Porque onde está o seu tesouro, o seu coração vai estar ali também. Você tem muitas casas, muitos bens, muitas propriedades, muito dinheiro no banco, na poupança, o seu coração vai estar ali. Abre o coração, dê esmola, sem que os outros fiquem sabendo. E procure vigiar seus olhos para que sejam bons. E você não pode servir a dois senhores, ou vai agradar um e desprezar o outro. Deus e as riquezas são dois senhores. Ou você está num caminho de riqueza, e o seu senhor é o mamon, ou você serve ao Senhor e abre mão das riquezas, porque o seu tesouro está no céu. E aí? Você está nesse caminho? E aí Jesus fala sobre as coisas que o dinheiro pode trazer, comida, preocupação, vestir. Não se preocupe com isso. Entregue sua vida ao Senhor, deixe Deus guiar, dirigir, suprir. O que você vai comer amanhã, não se preocupe. Os gentios é que procuram isso e eles têm razão. Mas você tem Deus para cuidar de você. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Tudo mais vai ser acrescentado no dia próprio. E no capítulo 7, Jesus então entra no aspecto do julgamento. Não julgue. Quem quer que seja, por qualquer coisa que seja, não julgue. Mas não fique olhando. Para você julgar, você vai ter que observar o erro dos outros. Então você vai ver o cisco que está no olho do outro e não ver a trave que está no seu próprio olho. Quando você aponta um dedo para outra pessoa, você tem no mínimo 3 dedos apontando contra você. Não julgue, porque você tem telhado de vidro. Pense nisto. E não jogue pérolas aos porcos, nem dê o que é precioso para os cães. Procure valorizar o que você tem e tome cuidado para não ficar insistindo, discutindo religião com quem não quer saber de Deus. Um parente que já tomou uma decisão de não querer saber de Deus, porque você vai perder tempo com ele. Não jogue pérolas aos porcos. Inclusive, parentes seus são como que porcos também espiritualmente. E aí, pratique a oração, peça a Deus com fé, em nada duvidando, bata, porque Deus é bom, Ele tem interesse em nos atender, e você seja como Deus, queira o bem para os outros, ore principalmente pelos outros e não por você, sua família, seus interesses, seus bens, suas necessidades, suas dores. Ore pelos outros, é a prática da intercessão. E peça assim a Deus, principalmente para os outros. E entenda que a vida cristã é como um caminho estreito e apertado. Se você escolher a porta larga e fácil, é aquela que leva à perdição. O caminho largo e fácil, pelo qual muita gente anda, inclusive nas religiões, igrejas de portas largas, de muita publicidade, é caminho da perdição. Mas o caminho da salvação é apertado, pedregoso, são poucos os que acertam com esse caminho. Você quer ser um desses poucos? Então, mude a sua caminhada, comece a se sacrificar e sacrificar o seu eu para praticar a vida cristã. E cuidado com os falsos pregadores que vão pregar o contrário. Jesus já alertou para os falsos profetas, eles vêm disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. E como a gente saber? Pelos frutos. Procure conhecer a vida do pregador, do pastor, daquele apóstolo, daquele profeta. Procure conhecer a vida, porque uma árvore boa produz frutos bons, uma árvore má produz frutos maus. E é pelos frutos que você vai conhecer. Não queira julgar as pessoas para condenar, mas para você ter uma decisão sua, veja os frutos de uma pessoa. Como alguém que prega bonito, tem uma vida toda errada, já teve um monte de mulheres, um homem nada em dinheiro, o homem se enriqueceu com o evangelho, o que de bom você vai receber desse homem? Fuja dele, falso
profeta, porque nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Muitos vão ser cortados porque não têm frutos e lançados no fogo eterno, principalmente esses grandes pregadores. E eles vão chegar naquele grande dia e vão dizer: Senhor, nós pregamos, eu preguei para multidões, no teu nome eu expeli demônios. O Senhor vai dizer: olha, nunca te conheci, o seu lugar é lá na condenação. Guarde bem isso, meu irmão, e você vai receber alimento de uma fonte contaminada dessas. Observe o fruto dos que estão pregando. E o fim do Sermão do Monte é aquela palavra que Jesus disse sobre as duas casas, uma edificada sobre a rocha, feita com sabedoria por alguém que pensou em praticar a vida cristã, e o outro construiu de qualquer jeito, construiu a sua vida religiosa de qualquer jeito, é como construindo sobre areia. Quando vierem as tempestades, não resistirá. Nós estamos vivendo uma época de tempestades no mundo inteiro contra os cristãos, e a maioria está se afastando e vai se afastar, mas os poucos vão ser filtrados para serem salvos e arrebatados. Infelizmente, muitos vão estar nessa situação de serem levados. Por quê? Porque ouvem a palavra, mas não praticam. Os crentes são exímios em ouvir, mas não praticam aquilo que ouvem. A diferença é a prática. O Sermão do Monte vem na forma de imperativo. Faça isto. Ah, mas eu não consigo, ninguém faz, Senhor. Não será salvo. Mas não está em mim fazer. Pois é, exatamente. Mas se você se render e se humilhar, deixar o Espírito Santo tomar conta de você, você vai conseguir, porque o Espírito Santo vai fazer isto em você. Agora, não é na frente da televisão, não é num carrão, gastando dinheiro, se refestelando com os prazeres do mundo. O cristianismo não passa por aí, não dá para conciliar. Ou você vive sacrificialmente para Deus, ou você não é de Deus. Se você amar o mundo, qualquer coisa do mundo, seja roupas, vestes, prazer, glória humana, dinheiro e sexo e tudo, se você amar o mundo e os prazeres do mundo, não vai poder ser do Senhor. Entenda isso, o Sermão do Monte é um termômetro para avaliar. Leia, leia e releia como você está em relação a isto. Se você estiver muito longe, é questão de salvação, você não está no caminho dela. Você está como aquele que construiu a casa sobre o terreno pantanoso, sobre a areia. Muitos crentes estão nessa situação, a maioria, mas seja você dos poucos que constroem a casa sobre a rocha. Pratique, pratique, pratique. Isso é ordem do Senhor.